Questão da FUVEST 2012, mistura etanol e água. A água e o etanol, diz a FUVEST, misturam-se completamente em quaisquer proporções. Observa-se que o volume final da mistura ele é menor do que a soma dos volumes do etanol e da água empregados para prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem do etanol em volume empregado para preparar a mistura, densidades que foram medidas aí a 20 graus Celsius. Bom, olhando o gráfico, nós conseguimos perceber que nós vamos ter aqui, no eixo Y, a densidade dada em gramas por ml, enquanto aqui no eixo X, a porcentagem e volume do etanol que foi aí utilizado para preparar a nossa mistura. Então perceba que ele vai começar de 0% de etanol, e isso significa dizer 100% de H2O. Então quando nós observamos aqui no nosso gráfico, ó, se ele partir de 0%, neste caso do etanol, a gente pode ler como 100% ali de H2O. Ah, beleza. E por outro lado, quando nós chegarmos a 100% de etanol, está aqui, então significa dizer que nós vamos ter etanol anidro, porque nós temos aí 0% de H2O. Lembrando que etanol anidro significa dizer aquele etanol que está na ausência completa de água. Bom, a FUVEST pergunta aí se 50 ml de etanol foram misturados com 50 ml de H2O a 20 graus Celsius, tem que ser na temperatura do gráfico, evidentemente. Ele diz aí e quer saber qual é o volume da mistura resultante. E essa mesma temperatura será de aproximadamente quanto? Bom, primeira coisa, vamos entender por que é que, nesse caso, os volumes eles não são aditivos, né? Volumes aditivos é quando você mistura 50 com 50 e resulta em 100. Aqui, a gente sabe que não vai dar 100, né? Primeira coisa, ele diz pra gente que a água e o etanol eles se misturam em quaisquer proporções. Isso porque, vale lembrar, né, nós temos aí um etanol, que é o álcool que apresenta 2 carbonos, e tem uma hidroxila. Para ser um álcool, pode melhorar aqui, nós sabemos que nós temos que ter o grupo OH pendurado diretamente num carbono que é saturado. E sabemos então que ele vai conseguir fazer ligações, né, bastante intensas, chamadas de ligações de hidrogênio, com as moléculas de água. Sendo assim, como essa interação ela é forte, você acaba tendo uma contração do volume por conta da ponte de hidrogênio, da ligação aí de hidrogênio, né? Nós sabemos que você vai ter uma contração de volume, o volume ele vai ser menor que os volumes esperados na adição. Beleza? Ele fala pra gente ó, que nós vamos ter uma mistura 50 ml com 50 ml, né? Significa dizer que nós temos 50% de cada um dos componentes dessa nossa mistura. Vamos avaliar para o gráfico? Então, primeira coisa, o seguinte. Quais seriam as densidades, tanto da água quanto do etanol, quando se encontram-se puros, né? Então, deixa eu trazer para cá. Ó, pelo gráfico, a gente pode aí depender o seguinte. Se nós tivermos um 0% de etanol, a gente consegue observar qual é a densidade da água pura, né? E aqui, está dando exatamente nesse ponto e equivale a 1 grama por ml, beleza? Aí nós vamos calcular qual vai ser a densidade, na verdade calcular não, a gente vai só simplesmente pelo gráfico identificar qual é o valor de densidade. Ó, 100% aqui de etanol vai dar uma densidade aqui, nesse ponto, está um pouquinho para baixo do 0,80. Nesse gráfico, aí como ficou pequenininho na tela para você, ele tem uma divisão em 10 partes. Então, se ele está uma parte para baixo do 0,80, nós vamos ter 0,79 gramas para cada ml na temperatura de 20 graus Celsius. Tudo bem? E aí a gente consegue também tirar qual é a densidade da mistura. Como assim? Como nós vamos ter 50 ml de H2O e 50 ml de etanol, nós podemos considerar que nós estamos a 50%. A densidade da mistura, 50%, está nesse ponto aqui. Então, ó, vai ser 0,90 mais 3 pontinhos acima, então nós vamos ter 0,93 gramas por ml. Beleza? Com esses valores, então, a gente vai calcular quais são as massas, tanto do água quanto de etanol, nesse volume aí que ele falou, né? Então, ó, nós sabemos que 1 ml de H2O, nós temos aí exatamente 1 grama, densidade de 1 para 1. Se ele está, então, utilizando 50 ml de H2O, significa dizer, então, que nós vamos ter exatamente 50 gramas. Mas, Igor, para que você está calculando as massas da água e depois do etanol? Porque como a gente tem a densidade da mistura e a densidade é massa por volume, sabendo a massa, eu sei o volume. Beleza? Então, tá aqui. Ó, no caso do etanol, nós vamos ter, então, para cada 1 ml
do etanol, beleza? Vou abreviar assim, ó, ETOH. Nós temos uma massa de 0,79 gramas, isso a 20 graus Celsius. Como ele vai utilizar 50 ml, né, do etanol, então nós vamos ter aí uma massa, já fiz a conta aqui rapidamente, isso daqui deu 39,5 gramas, beleza? Sendo assim, nós temos que a massa total da mistura água-etanol vai ser 50 gramas da água com mais os 39,5 gramas aí do etanol, o que nos dá um total de 89,5 gramas de mistura. Com essa massa, temos a densidade, e aí mais uma cálculo, agora sim, de densidade, a gente mata esse exercício, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a densidade da nossa mistura é 1 ml, certo? Da nossa mistura a 50%, 20 graus Celsius, tem uma massa equivalente a 0,93 gramas. Sendo assim, se a massa da mistura que nós calculamos é equivalente a 89,5 gramas, então nós vamos ter um volume V equivalente, né? Isola o V ali, bonitinho, então nós vamos... Nossa, que torto! Tanto aqui, vamos isolar o V, deixa eu passar um traço menos torto, agora sim. Nós vamos ter o equivalente a 89,5 gramas, tudo isso dividido, então, por 0,93, beleza? 0,93, aí, opa, graminhas aqui, certinho? Tudo isso vezes 1 ml, claro, né? Então, aqui, deixa eu só colocar 1 ml, ó, só para a gente não confundir as unidades, beleza? Porque aí nós vamos ter, ó, grama cancelando com grama, sobrando justamente o ml. Isso nos dá o equivalente a, já fiz também a conta aqui, aproximadamente 96 ml. 96 ml, ufa, finalmente chegamos então aqui na nossa alternativa para esta questão da prova de 2012 da FUVEST, alternativa letra E. Belezinha? É isso aí, turminha. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece de comentar se você achou essa questão fácil, média ou difícil. Assim a gente vê aí como é que a gente tá nessas questões, beleza? É isso aí. Até uma próxima resolução. Tchau!